Fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né galera, aqui no meu canal Brasília Futebol. Sim, fechou nosso primeiro jogo, né galera, jogo é um jogaço, né, jogo ótimo, você tava que teve ontem, né. Aí vai acontecer daqui a pouco o jogo também na Copa do Brasil, entre Vasco e Fluminense, né, Fluminense Vasco, né, Clube de Regatas Vasco da Gama, né, Vasco da Gama e Fluminense, né, Fluminense Futebol Clube, daqui a pouco, Charles Jonas, Mário Filho, né galera, Maracanã, no Rio de Janeiro, né, jogo da semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil, às 8 horas da noite, né, 20 horas de Brasília. Mas eu vou falar do jogo de ontem que teve, né, Cruzeiro e Corinthians, né, Corinthians e Cruzeiro. O jogo de volta, né, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, Arena de Corinthians e Itaquera, né, São Paulo, vai ser no domingo, né, dia 14 de dezembro de 2025. Hoje é de quinta-feira, dia 11 de dezembro, né, 11 de dezembro de 2025, 11 do 12. O jogo foi ontem, quarta-feira, dia 10 de 12, 10 de dezembro de 2025, né. Bom, o jogo foi aconteceu no estado do Governador Magalhães Pinto, Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, Capitão Mineiro. Corinthians venceu por 1-0, né, como vocês sabem, né, 1-0, gol do Memphis Depay, né, Depay, holandês, né, Depay, Memphis Depay. Depois, pode ver se compensou mencionar Memphis Depay, Yuri Alberto, né, Yuri Alberto Monteiro, Yuri Alberto jogou bem também, não fez gol, né, não foi melhor porque não fez gol, né. Rodrigo Garro, né, Rodrigo veio do banco, né, Breno Bidon, Hugo Souza, né, o goleiro Corinthians, Gustavo Henrique, né, o zagueiro Gustavo Henrique, André Ramalho, né, enfim, Matheus Bidu, né, lateral esquerdo, Matheus França, né, Matheusinho, né, Matheusão, né, Matheusinho. O meu campo também com o Maicon, né, Maicon jogou contra o Ranieri, né, o meu campo condição é Maicon Ranieri, Martinez, ou Maicon Ranieri, Michael Ranieri, Michael, né, Martinez, né, Carrilho, André Carrilho, Breno Bidon. Enfim, ontem o Corinthians foi pro jogo, né, contra o Cruzeiro do Caio Jorge, né, Matheus Pereira, né, do Vilhal, Lucas Silva, Lucas Romero, né, Cássio, Fagner, William, né, enfim, do Gabigol, né, do Gabriel Barbosa de Almeida, né, o Gabigol, Gabriel Barbosa de Almeida, né, passou soberano no campo de São Paulo, da 29 de cidade. Mas enfim, de qualquer forma, né, como já falei, enfim, acho que o Corinthians vai sim vencer, né, o Cruzeiro, né, enfim, vai se classificar pra grande final, né, a decisão da Copa do Brasil, vai conquistar o título, né, contra o Fluminense, né, essa final, se Corinthians e Fluminense ou Vasco, né, Corinthians e Vasco. O jogo de volta deve ser no Maracanã, Rio de Janeiro, né, porque as duas equipes são cariocas, né, do Rio de Janeiro, que estão disputando a semifinal, né, eu quero avançar, tá o jogo de volta no Rio de Janeiro, então se o Corinthians avança, joga o primeiro jogo em casa, né, que o São Paulo decide fora de casa o título, né, vai levantar o troféu fora de casa, no Maracanã, Rio de Janeiro, né, contra o Vasco, Corinthians ou contra o Fluminense, Corinthians. Corinthians já jogou contra o Fluminense, né, obviamente os dois jogam contra o Fluminense, os dois contra o Vasco, já jogou não, o Campeonato Brasileiro, não, o Brasileiro terminou, então todos os jogos já foram jogando, Vasco, Fluminense, né, Atlético Mineiro, Grêmio, né, Internacional, todas as equipes, Vitória, né, Ceará, Fortaleza, que vai rebaixar Sport, Juventude, né, muitas equipes. O último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, o Brasil foi com o Juventude, né, Corinthians empatou 1-1, né, gol do Bençouri Martínez, né, André Martínez, né, e o Negueba, né, Edson Negueba, né, gol do Juventude, né, foi o último jogo do Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro de 2025, né, o Brasileirão 2025. Espero que o Corinthians brigue pelo título do Campeonato Brasileiro, né, o Brasileirão na próxima temporada, né, o Brasileirão 2025, começa em janeiro, né, dia 28 de janeiro, deve até dia 10, 12 de dezembro, né? No caso, eu mesmo acho que foi isso foi até dia 7, ou um pouquinho menos, talvez dia 2, dia 3 de dezembro, né? A Copa do Brasil vai em fevereiro, né? 18 de fevereiro, a informação que eu tenho, até dia 6 de dezembro, né? Então tem 126 times, 126 clubes, né? Um aumento de 34 clubes, né? Substancial. Praticamente um terço, né? Você vai sair de 92 times, 92 clubes para 126 clubes na Copa do Brasil 2026, ano que vem, né? E a Copa do Brasil 2027, que é 2 temporadas, né? No ano 2000 vai ter 128 equipes, esse é o máximo. É a mesma quantidade de times de clubes participam, por exemplo, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Futebol Júnior, que de fato é a competição de juniores, assim, na categoria de base, a principal competição das categorias de base, né? Do futebol brasileiro, Brasil nacional, né? Futebol nacional do Brasil e mundial, né? Sul-Americana, América do Sul, né? Na América Latina e mundial, né? Mas enfim, como eu já falei, né? Vou analisar o jogo de ontem, né? Taticamente, o título desse vídeo deve ser a opinião do Bebezão sobre o jogo de ontem, né? A opinião do Bebezão sobre o jogo de ontem, Cruzeiro e Corinthians, né? A semifinal da Copa do Brasil 2025. Você opinião do Bebezão sobre o jogo de ontem, a bota da data de ontem, hoje é 11, ontem foi 10, né? 10 do 12 de dezembro de 2025, 10 de 12 de 2025, sobre a opinião do Bebezão sobre o jogo de ontem, 10 de dezembro de 2025, ou seja, 10 de 12 de 2025, não volta dezembro, volta 12, mais rápido, né? Opinião do Bebezão sobre o jogo de ontem, 10 de 12 de 2025, a data, né? Cruzeiro e Corinthians na Copa do Brasil 2025, né? Bem resumido, né? Aliás, tentar se resumir, né? Porque o título também, eles limitam quando de palavras, né? E tudo mais, né? Mas enfim, Corinthians do Dorival Júnior, né? Dorival Silvetti Júnior, sabe jogar Copa do Brasil, né? O Leonardo Jardim do Cruzeiro não sabe, né? Nem o Fernando Diniz, o Vasco, com todo respeito, né? Não sabe, Fernando Diniz, o Vasco, o Zubeldia, né? O Zubeldia do Fluminense, que são ótimos técnicos, os três, né? O Zubeldia do Fluminense, né? Tem um argentino muito bom e tem um português lá de Jardim do Cruzeiro. Além, claro, do Diniz, o Vasco, né? Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, aquela coisa, né? Mas, porém, enquanto entretanto da vida, né? Não tem bastante, né? Contemplando essa aqui. O Corinthians bem melhor, né? Somente o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, né? Dorival Silvestre Júnior. Técnico muito bom, né? Muito bom. Que sabe, de fato,
enfim, né, lidar com essa competição, né, que tem tradição e faz com que o Corinthians jogue, seja mais competitivo. Tanto que tem alguns dados, né, dados estatísticos, o Corinthians não levou gol nos últimos 8 jogos, né, nos últimos 8 jogos da Copa do Brasil, o Corinthians jogou, né, na terceira fase, o Corinthians entrou na terceira fase, que jogou a Libertadores, né, Libertadores América, né, foi contra o Novo Horizontino, esses dois jogos, primeiro jogo 1x0, segundo 1x0, contra o Palmeiras, né, só dá para o Palmeiras, né, Abel Ferreira, né, nas oitavas de final, venceu o primeiro jogo por 1x0, o gol do Memphis Depay, o segundo gol do Gustavo Henrique, né, Gustavo Matheus Bidu, 2x0 no Allianz Parque, São Paulo, por isso esses dois jogos, contra o Atlético Paranaense, né, o Clube Atlético Paranaense, né, o Atlético Paranaense Furacão, o 3x0 também na soma dos placares, né, no placar agregado, né, Corinthians venceu com 1x0 o gol do Guilherme Willian na Civinácio, né, Guinegão, no jogo 2x0 na Civinácio, foi um gol do Yuri Alberto, do Memphis Depay, né, se não me engano, né, enfim. O Filho Canelo, não importa, enfim, 1, 2, 3, assim, realmente, sei se o Corinthians marcou 8 gols, né, 9 com o gol de ontem, né, o Memphis Depay, não sofreu nenhum, né, esses, praticamente, o Corinthians tinha feito 6 jogos, né, com o jogo de ontem 7, né, aí era outro, 8, né, o jogo de volta, né, semifinal na Copa do Brasil 8, vai ser domingo, né, agora 6 da tarde, né, 18 horas, hora de Brasília, né, domingo agora é dia 14, né, 14 de dezembro de 2025, hora de Brasília, né, 5 horas, mais umas 4 da tarde, 16 horas, né. Mas enfim, é problema desse horário, né? Quem quer dar um jeito, quem quer dar desculpa. Mas enfim, de qualquer forma, né? Como eu já falei, só das informações, né? O Corinthians veio pro jogo de hoje, vou dizer a escalação do jogo de ontem, né? O Corinthians jogou com o Hugo Souza no gol, né? Hugo Souza, Mateusão, né? Mateuzinho, né? Matheus França, Mateuzinho, Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, né? Matheus Bidu na defesa, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu na defesa, meu campo com Maicon, né? Maicon Martínez, né? José Andrés Martínez, Maicon Martínez, Carrilho, André Carrilho e Breno Bidon, Maicon Martínez, Carrilho e Breno Bidon, o ataque com o Yuri Alberto Monteiro da Silva e Memphis Depay, né? Depois, e o Rodrigo Garro ficou no banco, ele entrou no lugar do Breno Bidon. Aí teve o Vitão, né? O Vitinho, que entrou, acho que no lugar do Carrilho, né? Foi fazendo as modificações do técnico, do Dorival, né? Dorival Júnior. Agora Silvestre Júnior. O time do Corinthians muito forte. O próprio Angileri, né? Fabrício Angileri, argentino, bom de bola também, bom de bola, né? Lateral, né? Lateral esquerda, entrou no lugar do Matheus Bidu, sempre costuma entrar nos jogos da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, Brasileirão ele também entrava, Campeonato Paulista, Paulistão, né? Na Libertadores, quando ele jogou a primeira fase, a Copa Sul-Americana, né? O Paulista, todas as competições que o Corinthians estava jogando. E lembrando que se o Corinthians conquistar o título, né? Da Copa do Brasil, garante vaga direta, né? A Libertadores, né? Na fase de grupos da Libertadores América, né? Do ano que vem, 2026, né? A Libertadores do ano que vem, 2026, tem 47 equipes, né? 47. Já estão classificados, acho que 38, 39, coisa assim, falta só 7, 8 equipes, 40. 7, 8 equipes pra se classificar. Lembra que a Globo, né? A TV Globo, não, a Globo renovou o contrato, né? Das transmissões, né? Na transmissão da Libertadores da América, né? Na Comebol Libertadores até o ano de 2030, né? Edição de 2030. Vai transmitir do ano que vem, 2026, obviamente, né? 2027, 2028, 2029, 2030. Os próximos 5 anos, né? As próximas 5 temporadas, né? Temporada 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Enfim, maior competição de futebol sul-americana, né, competição América Latina, né? Óbvio que tem a tínhamos a Liga dos Campeões da Confederação Centro-Americana, né? Caribe, que o Flamengo enfrentou ontem, o campeão, né? Contra o Cruz Azul do México, o Flamengo venceu, né? Conquistou o título, ele levantou, ganhou medalhas, jogadores, né? Medalhas, troféus, né? O Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique Pinta, o Bruno Henrique Arrascaeta, né? Arrascaeta, Jorge da Arrascaeta, o Carrascal, Jorge Carrascal, né? Samuel Lino, né? E o Flamengo jogou o Rossi, né? Agostinho Rossi, o Varela, né? Guilherme Varela, Danilo, Léo Pereira, né? Pereira, Alexandre, né? Alexandre Lobo Silva, né? O Flamengo levantou o título ontem, o Derby das Américas, né? O primeiro time brasileiro a conquistar esse título, o título do Derby das Américas, né? Na segunda edição. Porque lembrando que ano passado o Botafogo disputou, né? Mas o Botafogo passou vergonha. Não jogou futebol do Botafogo, jogou futebol de bota merda, bota bosta, né? Ele jogou uma merda, uma bosta. Contra o Pachuca do México. Pachuca venceu o Botafogo 3x0, eliminou esse classificou pra central. Depois eliminou o Al-Ahly, né? Do Egito, enfrentou o Real Madrid. Na final acabou perdendo, né? Pagou o preço, tá eliminado. Madrid no passado, né, 2004, o time que ainda é comandado pelo Carlos Ancelotti, ainda, né, hoje o técnico da seleção brasileira, mas tá a primeira Copa do Mundo dele com o Brasil, né, 2026 ano que vem, né, o Brasil também com Marrocos, Haiti e Escócia, né, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que tem 48 seleções, né, 48 países, a maior Copa do Mundo da história, né, mas que tem 64 depois de 2030, tem mais de 92, 128, sei lá, em 2034, 2038, 2042, 2046, 2050, 2054, 2058, 2062, 2066, 2070, 2074, 2078, né, 2082, 2086, 2090, 2094, 2098, último do século, né? Enfim, do século XXI, terceiro milênio, depois de 2100, né? Aí vira 2101, 2102, no caso do Brasil, 2106, 2010, né? Século 22 por aí vai, né? Do terceiro milênio, né? Século 21, né? Começou no ano 2001, terminou em 2100, né? Que é 75 anos, né? E o terceiro milênio começou no ano 2001, terminou em 3000, né? 3000.
daqui a 975 anos, né? 975 anos, pra saber, questão histórica, né? Não quer dar um jeito, não quer dar um... mas enfim, só pra finalizar o vídeo, é isso, né, cara? Você pode comentar se vocês acharam que foi justo ou não a vitória hoje. Pra mim foi muito justo. O Corinthians mereceu muito. Esse seu ontem jogou bem. Poderia até sair até com um placar ainda melhor do que 1x0. Só a vitória de 1x0 foi pouco. Eles ganharam de 2x0, teve chance de 3x0. Você vê que o gol levou parece um pouco meio. Não foi golaço, né? Ele tocou de cabeça já atirando o goleiro, o Cássio, né? Cássio Bertamos. Aí os goleiros do Corinthians, ídolo do Corinthians. Ainda é o goleiro achado do Corinthians. Mas foi isso um traidor da pátria? Foi. Pra mim, não vai ter sido um traidor da pátria. Mas o Corinthians tá bem servido com o Hugo Souza. E se por acaso Deus livre, o Cruzeiro venceu o Corinthians por um gol de diferença, né? Foi os pênaltis, o Hugo Souza salva. Esse é épico, né? Cássio contra o Hugo Souza, com o biscoito e pênalti, uma das massas. Mas não vai acontecer. Primeiro que eu não torço pra isso. Eu torço pro Corinthians classificar no tempo normal, né? Repetiu o placar, ganhar de novo 1x0, né? 1x0 no primeiro jogo, 1x0 no segundo, 2x0 na soma dos placares, né? Na soma dos placares, placar agregado, o Corinthians classificado isso pra final, né? A decisão. Grande final, né? A decisão da Copa do Brasil 2025, né? Acontecendo na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro. Jogo de ida, jogo de volta, né? Jogo 2, né? Jogo 1, jogo de ida e jogo 2, né? Jogo 2 e 2, né? São 2 jogos, não tem jogo 3 e 3, né? 3 jogos, 3 e 2, 4 e 2, 5 e 2, né? 5 e 3, né? Jogo 4, jogo 5, jogo 6, jogo 7, jogo 8, 9, 10, 20, 50, 30, 38, 49, né? 70, 80, 90, 100, não importa, né? Só são 2 jogos, e de volta, né? Jogo de volta em dia 21 de dezembro, deve ser no Maracanã, Rio de Janeiro, né? Jogo de ida aqui no Cara em São Paulo, Corinthians e Vasco, ou Corinthians e Fluminense. Corinthians, né? Se vocês quiserem. A possibilidade de ser Cruzeiro passar, assim, ter Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Fluminense? Sim. Essas 4 possibilidades de final. Corinthians passando por enfrentar o Vasco e Fluminense, Corinthians e Vasco, primeira opção de final, segundo, Corinthians e Fluminense, segunda opção, Fluminense e Fluminense, terceiro, Cruzeiro e Fluminense, quarto, Cruzeiro e Vasco, né? Essas possibilidades, né? Matematicamente falando, igual um time ser rebaixar, né? No caso, os times foram rebaixados foi o Ceará, Fortaleza, né? Junto com o Sport e Juventude, já estão rebaixados, né? Pra Série B. Junto com os que subiram, foi o Náutico, Cabaribe, São Bernardo, né? São Bernardo, Ponte Preta, Londrina, né? Londrina, vamos disputar com os outros times já, tá? O Criciúma, Vila Nova, né? Enfim, Criciúma, Vila Nova, Operário, né? América Mineiro, permaneceram na Série B de 2026, ano que vem, né? Enfim, lembrando que a Série A começa em janeiro, né? Dia 28 de janeiro, Série A do Campeonato Brasileiro, Elite e Futebol Nacional, né? Termina só em dezembro, dia 2, 3 de dezembro, né? A Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil começa dia 18 de fevereiro, termina dia 6 de dezembro, né? Dezembro. A Série B, né? Do Campeonato Brasileiro começa em março, acho que dia 27, 28 de março até um pouquinho antes, né? De 25, 26 de março até o dia 28, 29, 28 de novembro, né? Último sábado do mês, né? Lembrando que nesse, por exemplo, nesse ano de 2005 também é um domingo, dia 23 de novembro, última rodada, é interessante, dia 22, né? Mas enfim, de qualquer forma, né, vocês podem comentar o que vocês acharam se o Corinthians mereceu ou não ganhar esse jogo. Pra mim mereceu, sim. E vocês comentam também quem vocês acham que vai passar pra grande final desse ano, né, nesses confrontos, se Corinthians ou Cruzeiro. E até comenta também no outro confronto, né, entre Vasco e Fluminense. Já sabe, né, se gostou do vídeo, né, deixa um like, né, se inscreva no canal, comenta, compartilha, fortaleça o canal, pra chegar logo aos 1000 inscritos, né, as 4 mil horas assistidas, né, meu canal começar a ser monetizado e tudo mais. Como eu sempre falo, pra se pagar, os caras estão de graça, né. Outra informação, né, obviamente Vasco e Fluminense vão jogar os dois, né, Fluminense do Cana, né, Jama Cana, Jama Zé, Cana, Ricardo, o Vasco, né, também do ex, no cara solteiro, né, solteiro, Jefferson solteiro, né, Jefferson solteiro, né, com a rosura da vitória, coisa do Grêmio, né, dele, né, do Cana, solteiro, né, do Canobre, Agostinho Canobre, Thiago Silva, né, Martinelli, Gabriel Martinelli, né, Martinez, né? Enfim, do Fábio David Lopes Marcel, tem o Fluminense bom, muito bom, do Zumbildia, né? O Zumbildia é contra o Vasco hoje, Vasco, né? Do Vegete, né? O Vergete, né? O Paulo Vegete, né? O Verrete, né? O Verrete, né? O Vegete no câmera, o Vegete, o Ryan, né? Ryan, o Nuno Moreira, o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho, Couto, né? O Coutinho, né? Felipe Coutinho. Só tem o Gustavo Coutinho, né? O Gustavo Coutão, né? O Coutinho, que tava jogando no Coritiba, foi campeão brasileiro da CB, subiu o Coritiba pra Série A, né? Deve retornar o Sport, né? O Sport Recife, Sport Clube do Recife, né? Sabe? Recife, Pernambuco, né? Capital pernambucana. Foi rebaixado com a pior campanha da história dos times nordestinos, né? Nordeste, a pior campanha do Sport, claro, na Série A, na Elite de Futebol Nacional, na primeira divisão, né? Do Futebol Nacional. E entre os times nordestinos, o Mano Esporte, Sport Clube Recife, Bahia, né? Sport Clube Bahia, o Vitória, Sport Clube Vitória, Fortaleza, né? Fortaleza Sport Clube Ceará, Ceará Sport Clube e outros times, CRB, Clube Regatas Brasil, CSA, São Esportivo Alagoano, Sampaio Corrêa, Futebol Clube Sampaio Corrêa, né? Todos os times nordestinos já disputaram o Campeonato Brasileiro, seja de pontos corridos ou mata-mata, antigamente de 70, 80 e demais, né? Enfim, somou 17 pontos, 2 vitórias, né? 6 pontos, 11 empates, né? E 25 derrotas, marcou 28 gols, né? Se não me engano, o Sport marcou 28 gols, tomou 75, né? Ficou um saldo horrível, menos 47, né? 47 gols negativos, como se fosse abaixo de zero, né? Agora, temperatura 47 graus Celsius, que é um caldo de inferno, que é muito infernal, né? Quase 40 graus, Petrolina, né? Petrolina Pernambuco, né? Santa Pernambucano. E menos 47 foi o saldo do Sport, né? O Sport Clube Recife marcou 28 gols, tomou 75, né? Teve tantos os marcos negativos, 11 derrotas seguidas, né? 11 jogos seguidos, perdendo, né? Perdendo, nem sem vencer, perder, sem vencer, inclui empate ainda, né? Mas é pontos corridos, depois empate, não tem possibilidade de prorrogação e pênalti, né? Pela das massas também.
Assim fica mais emocionante, hein? 11 derrotas seguidas, né? Consecutivas, né? Pior ataque, 28 gols marcados. Pior defesa, 75 gols sofridos, né? Entre outros. Se for só o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, sempre gosta de comparar o líder com o Lanterna, de qualquer campeonato, seja Brasil aqui no Brasil, Argentina na Europa, na inglês, a Premier League espanhol, né? Espanha na França, francês, alemão, italiano, português, holandês, importa. Trica marcado, o Flamengo marcou 79 gols, tomou 24, 25, 55, com os 40 ele marcar 100 gols, né? 102 gols, né? Seria praticamente impossível, né? Mas é isso, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha pra outra ativa o sininho das notificações. Pra sempre compartilhar um vídeo novo, né? Aqui no meu canal do YouTube, você tá recebendo, você uma atualização. É isso, né? Outra coisa que eu esqueci, Corinthians, ai, Corinthians. Os ingressos estão esgotados, né? O jogo de volta, né? O Química Arena, de Corinthians, Itaquera, São Paulo, né? Zona de São Paulo, né? Capital Paulista, né? Mais de vai ter os 50 mil torcedores, tá entupido, gente. 49.205, né? 49.205, 46 mil, 45 mil, 46 mil, 47 mil torcedores do Corinthians, 2, 3, 4 mil do Cruzeiro. Os 3 mil do Cruzeiro, os 45, 46 mil do Corinthians, né? Esporte Clube Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista contra o Cruzeiro Esporte Clube, né? Cruzeiro Esporte Clube. É a semifinal da Copa do Brasil, vai levar na grande final da decisão, né, da competição. Por Romulo Mendonça, né, narração da Amazon Prime Video, né, Everaldo Marques, né, Caio Ribeiro, hoje a narração da Globo, né, tudo mais, né. Enfim, salve o Corinthians, Corinthians o campeão dos campeões, eternamente dentro de nossos corações, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil, teu passado é uma bandeira, teu presente é a tradição. Ninguém te vence no esporte pretão. Sempre altaneiro, o melhor dos brasileiros. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente nos nossos corações. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Vai!